Muito bem, gente. Que bom estar aqui, né? Mais um culto buscando ao Senhor e podendo estar assim compartilhando. Nós vamos estar ministrando hoje sobre desentulhando o eu. Todo mundo sabe que é o entulho, né? Todo mundo sabe. Hoje o que mais tem na cidade são caçambas de entulho. Nós moramos em frente a uma praça e tem gente que, de vez de alugar uma caçamba, vai lá, sei que hora da noite, e joga, às vezes, algum entulho na praça. Horrível, né? E a prefeitura tem que ir lá e tirar. Tem acontecido poucas vezes isso agora, mas essa semana aconteceu de novo. Alguém apareceu lá e jogou algumas coisas, para não gastar, talvez, R$200, e a prefeitura tem que chegar lá depois e tirar de novo. Mas por que tem entulho? E por que tem essa indústria do entulho sobre a cidade? Porque tem reformas. Onde tem uma reforma, você tem que contratar uma caçamba de entulho. Por que você está falando isso, pastor? O que tem entulho com reforma, com igreja? Porque nós precisamos ser reformados. Olha, se você perguntar para mim se você gosta, pastor João, você gosta de reforma? A minha família vai dar risada. Eu acho que, talvez se eu errar, vocês me ajuda, Rafa e Cláudio. Eu acho que eu já fiz umas 10 reformas, ou mais, né? Acho que mais, né? Mais de 10? Mais de 10. Mais de 10. Mais de 10. Nós vamos fazer esse ano 34 anos de casado. Eu acho que eu devo ter, se bobear aí, cada 2 anos, no mínimo, eu fiz uma reforma na minha casa. Eu tinha um amigo arquiteto, que até o Tiago me inspirou muito o Tiago a ser arquiteto, que ele dizia assim: é mais barato você fazer outra casa do que você ficar reformando tanto quanto você já reformou essa casa. Mas nós reformamos, porque a gente vê que as coisas precisam ser reajustadas. É interessante que eu não me preparo, nós não nos preparamos para nos reformarmos dentro do nosso ser regularmente, ou pelo menos anualmente, ou pelo menos, sei lá, de tempo em tempo, pensando o que eu preciso, o que está me entulhando, o que eu preciso tirar da minha vida, que não está legal para mim. Ontem eu conversava com a Cláudia sobre algumas coisas que eu não melhorei ainda, e sobre coisas que ela falou: mas algumas coisas você melhorou muito. E a esposa sabe o que você melhora e o que você piora, não é verdade? Mas ela falou assim: mas algumas coisas eu vejo que, olhando para esse tempo e para essa ministração, eu preciso reformar na minha vida. Então eu não estou ministrando uma coisa que eu não preciso para mim. Eu estou dizendo para você que eu preciso ser reformado em algumas coisas na minha vida também. E tem muito a ver com esse negócio da família 360, né? É necessário fazermos reforma. É necessário nos organizarmos. É interessante que quando você vê alguém desorganizado emocionalmente, geralmente, essa pessoa não é organizada na sua casa, não é organizada no seu carro, não é organizada na sua mesa de trabalho. Ou seja, as coisas que estão em volta dela costumam ser tumultuadas. Você já percebeu? Fica um monte de coisa. Eu me acho. A pessoa fala assim: olha, eu me acho no escritório. Aquele monte de bagunça, um monte de papel. Mas eu sei onde estão as coisas. Mas, gente, o importante não é você saber onde estão as suas coisas. O importante é você comunicar às pessoas quem é você. E o que você quer identificar com isso. É interessante que antigamente a gente trabalhava numa empresa, ou você ia para uma empresa, na parte burocrática tinha muito papel, e o truque do funcionário era assim: eu encho minha mesa de papel para todo mundo achar que eu trabalho bastante. Hoje não se tem papel. Então hoje você pode trabalhar com o celular na mão, com o computador, porque você não precisa de papel, não é verdade? Ou muito pouco papel, então não precisa encher a tua mesa de papel. Mas mesmo você não usando muito papel, tem gente que acaba entulhando um monte de coisas, um monte de situações, e não consegue limpar da sua vida aquilo que é realmente tão importante. Eu e a Cláudia temos assistido alguns programas de televisão sobre organização, e é interessante que eu estava observando, nem lembro o nome do programa, mas é o que está tendo aí na televisão aí. Esse programa entra na casa da pessoa, e quando essas pessoas vão lá, os profissionais, os arquitetos, os que organizam a casa, você percebe que a pessoa
aparentemente, parece que começa a entrar no processo de libertação da mente. Mas são coisas físicas, mas são coisas que entulham, muitas vezes, toda a situação da sua vida como um todo. Então, eu queria começar essa mensagem nessa manhã falando sobre aonde eu sou, aonde eu estou e como Deus me vê e quem sou eu. Vamos lá, o Salmo 139 diz assim: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Sabe quando me assento e quando me levanto, de longe conhece os meus pensamentos. De novo, sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por Ti. Salmista, Salmo 139, 1 e 3. Ou seja, o salmista dizendo para Deus: Deus, eu não consigo me esconder de Deus. Eu consigo me esconder de tantas coisas, de tantas pessoas, mas eu não consigo me esconder de Deus. Talvez eu consiga tentar me esconder de mim mesmo, dos meus sentimentos, mas eu não consigo me esconder de Deus. E o próprio salmista, no versículo 7, diz assim: para onde poderia eu escapar do Teu Espírito? Para onde eu poderia me escapar do Teu Espírito? É interessante que nós sabemos que nós temos um corpo, nós temos uma alma e nós temos um espírito. Então nós somos tricotomos, né? Ou seja, corpo, alma e espírito, né? Então, meu corpo, eu cuido, eu tomo banho, eu passo perfume, eu me alimento. A minha alma, eu tento levar as coisas da melhor forma possível para as minhas emoções estarem sendo saudáveis. E muitas vezes eu não consigo entender o que é o meu espírito. É interessante, quando eu vou buscar quem eu sou, eu tenho muita dificuldade de separar ou de entender o que é alma e o que é espírito, não é verdade? Por quê? Porque a alma está ligada totalmente às minhas emoções. O meu corpo é corpo, né? É o que eu me movimento. E o meu espírito aqui está totalmente dentro da minha vida, como essência de vida. E essa essência de vida, eu só consigo entender com um princípio. A partir do momento que eu deixo Deus entrar no meu espírito e eu nasço em Deus. E eu tenho uma experiência com Deus. E Deus começa a ser real para mim. Porque se eu falar para você que hoje, e dizer assim, olha, Deus é real, Deus fala. Você fala assim, tá bom, ok, eu também creio em Deus. Mas Ele nunca falou comigo. Deus é real, Deus pode falar com você agora. Como que Ele fala? Não estou ouvindo nenhuma voz diferente. Essa semana eu ouvi um podcast do Thiago Nigro e ele falou exatamente isso. Eu buscando a questão do dinheiro, que sempre é o meu trabalho, que ele falou, não vejo nenhum problema com isso, continuo fazendo esse trabalho. Eu achava que Deus era a última coisa que poderia existir nesse mundo, mas até que um dia eu encontrei Deus, buscando a referência do dinheiro na Bíblia, né? Que a Bíblia fala, o que mais se fala na Bíblia é dinheiro, depois amor, você sabia disso? Primeiro a Bíblia fala sobre dinheiro, segundo a palavra mais falada na Bíblia é amor. Você fala, então a Bíblia é uma coisa totalmente irreal. Por quê? Por que ela fala tanto de dinheiro? Porque é o maior problema, eu tenho o maior problema. Nosso maior problema é ter. E o nosso segundo maior problema é ser. Ter é dinheiro, e ser é amor. Então Deus fala das coisas mais importantes da nossa vida, que é o ter e o ser. Talvez eu não tenha tanto, você não tenha tanto, mas é aquilo que mais pega no nosso pé e o que mais gasta nosso tempo. Talvez eu não seja tanto, talvez você não seja tanto, mas o que mais nós precisamos é ser a essência do amor de Deus. Então a Bíblia fala de duas coisas importantíssimas e que eu preciso e que você precisa. E do que é mais importante para mim e para você, ela vai gastar mais tempo por mim e por você. Mas a essência do Evangelho se diz Jesus Cristo. Se diz cruz, se diz calvário, se diz salvação. E eu só consigo ouvir o meu espírito quando eu nasço no espírito. Nicodemos fala assim, Jesus fala para ele assim, me ajuda. Importa nascer de novo. Ou seja, para nascer de novo, mas Deus, como que eu vou nascer de novo? Eu vou entrar no ventre da minha mãe? Não, você precisa nascer da água e do espírito, da palavra e da revelação de Deus na tua vida. Então,
É isso que eu queria que você começasse a entender hoje, para nós entendermos onde estão os nossos entulhos e para nós entendermos que pessoas desentulhadas formam famílias desentulhadas. Amém? Vamos lá. Quem sou eu? A resposta mais comum que nós falamos assim: bom, eu sou uma boa pessoa, eu faço bem para todo mundo, eu não faço mal, eu procuro fazer as coisas boas, eu sou um cristão, eu vou na igreja todo domingo. Mas Deus está perguntando isso para mim e para você? Não. A grande pergunta que eu respondo para mim mesmo não é o que Deus pergunta para mim. Eu falei assim para mim, eu falei assim para Deus: nossa, Deus, eu tenho 50 anos de igreja. Eu sou novinho, tá? Eu tenho 50 anos só de igreja. Eu vim para a igreja antes de nascer, né? Brincadeirinha, tem 60. Mas desde os 10 anos eu estou na casa do Senhor. O que mudou na minha vida? Muita coisa. Mas muita coisa, se eu não quiser na igreja, não muda. Porque a igreja não muda ninguém. Quem muda é Deus na minha vida. O problema não é a igreja. O problema é quem sou eu dentro da igreja. Isso é um grande problema. Quais as justificativas mais comuns que eu tenho? Bom, eu procuro fazer o bem. Se não puder ajudar, eu também não atrapalho. Mas eu ouço uma frase muito forte, que é muito forte dentro da minha família, né? Ó, não pisa no meu pé não, que se pisar, você arruma a maior confusão do mundo. Ou seja, não mexe comigo não, porque eu não arrumo confusão. Mas se mexer comigo, você vai ver o leão ficando forte. Uau! Né? Fraquinho o leão, né? Mas assim, não mexe comigo. Então assim, sabe aquele velho ditado? Olha, eu dou um boi para não entrar numa briga, mas se eu entrar, eu dou uma boiada para não sair. Todo mundo já falou isso daí. E como a gente gosta, eu não sei se é meio hereditário, mas é como a gente gosta de brigar, né? No sentido assim de, eu vou vencer isso daí. Já que mexeu comigo, agora eu vou ver quem que é o mais forte. Nós somos treinados, desde pequeno, a brigar. Eu não sei se você é da geração, que talvez não seja da minha, mas você, quando a minha geração, e do pastor Edivaldo, que está batendo nos 60, vai chegar a semana que vem, ele fica fazendo assim, mas ele é poucos dias só mais novo que eu. Na nossa geração, dizia assim: meu pai, se você apanhar na rua, você vai apanhar em casa de novo. Ou seja, seja homem. Se você apanhar na rua, você apanha em casa de novo. Então o que a gente fazia? Se virava, né? Se apanhasse, você tinha que dar um jeito de bater. Né, Marcão? Se você apanhar na rua, você vai apanhar em casa de novo. Significava assim, ó, aprenda a se defender. Não é assim? Não apanha na rua. Se você apanhar, você apanha em casa de novo. Então, queridos, olha, nós somos treinados a nos defender. E isso vai gerando em nós uma autodefesa muito grande em todas as situações. Nós somos treinados, muitas vezes, a dizer assim, olha, eu não posso abrir o meu coração, porque o homem não abre o coração, porque os meus sentimentos são para mim. Eu sou treinado a me esconder dentro do meu próprio eu. Como é difícil você abrir o teu coração. Essa semana eu estava num evento com uma pessoa e... Toma cuidado que fala hoje na internet, né? Pode chegar em todo que é lugar. E aí, uma pessoa com coração muito, assim, boa, uma pessoa boa, que eu admiro, e com muita dificuldade de abrir o coração, de expor os sentimentos. Mas é uma pessoa que eu admiro muito. Gosto do caráter, gosto dessa pessoa, não é uma pessoa cristã, mas gosto dessa pessoa muito. Trabalho com ela há alguns anos. E poucos cristãos têm a forma íntegra dessa pessoa de ser pessoa com caráter. E eu acordei e eu falei assim, Deus, eu já tinha começado uma conversa num dia, como é que eu vou entrar no coração dessa pessoa? Como é que eu vou atingir esse coração? E eu falei, Deus, eu queria muito atingir o coração dessa pessoa para falar algo que fosse relevante para a vida dela, que fosse libertador para a vida dela. Deus já tinha me mostrado algumas coisas. Mas como falar se eu não abrir a porta do meu coração? Não vai resolver. E aí eu comecei uma conversa à tarde, a gente foi tomar um café e tal, e essa pessoa abriu a porta do coração. Muito raro, eu conheço ela há muitos anos, ela não é normal ela abrir a porta. Mas ela abriu a porta do coração. E a gente conseguiu conversar um pouco. E essa conversa
levou 2 dias, porque nós paramos a conversa. No outro dia eu liguei de novo e nós continuamos a conversa. Ou seja, foi algo que foi muito de Deus, foi muito relevante, mas foi importante entrar no eu, para que pudesse desentulhar algumas coisas. Veja bem, jogar entulho fora, jogar coisas fora do passado, depende, não é de Deus, depende de mim. Isso que é o problema. Eu acho que se Deus fizer, tudo vai resolver, mas não é assim. Se eu não fizer, Deus não tem como fazer, se eu não abrir o coração para tirar aquilo que está ruim. O revelar-se, entenda bem o que eu vou falar, o revelar o que está ruim, é Deus agindo na tua vida, na tua mente, no teu coração. Mas a decisão de tirar é minha, é tua. Esse que é o problema. Deus respeita tanto a gente, que a gente é um problema. Porque se Deus não respeitasse tanto a gente como um livre-arbítrio que Ele tem sobre nós, talvez Ele pudesse fazer assim, olha, vai, tira daqui, põe para lá e tal. E a gente seria manipulado no sentido da palavra, e talvez muitas coisas pudessem até ser melhor para nós, porque Deus é Deus. Mas Deus não faz assim. Deus faz assim para você, olha, a escolha é tua, a direção é essa, o caminho é esse, e a decisão de tomar, fazer as coisas corretas, você vai ter que decidir. E eu escolho viver o meu passado, viver um presente, ou olhar para o futuro. E é isso que a Família 360 vai também trabalhar nessas 5 semanas. Bem legal. Se você não perderia, faria a tua inscrição agora no final do culto com o Fernando lá com a gente. Tá bom? Com a Andréia. Gente, a escolha é minha. O meu passado pode ter me machucado, mas o meu presente não é uma ferida eterna. Pode ser cicatrizado. O meu passado pode ter sido uma destruição, mas o meu presente pode ser uma grande construção. E o meu futuro pode ser uma grande visão do que eu posso atingir. O problema não é aonde eu estou, não é o que eu fui. O importante é quem eu sou hoje, para entender aonde Deus quer me levar. Nós vivemos muito do que eu sofri. Nós choramos as lágrimas de ontem. Mas você já viu aquela expressão que tem gente que não fecha o luto? Morre alguém na família, a pessoa vive um luto eterno. Eu estava com o Tiago num lugar, o Tiago, meu filho, a gente trabalha junto, e eu falava para o Tiago, dá uma olhada para esse homem vive um luto de mais de 15 anos. E era visível o luto daquele homem, a história daquele homem. E como é ruim você ver alguém vivendo um luto de 15 anos. Real, verdadeiro, terrível o que aconteceu com esse homem. Eu lembro da história. Nossa, se eu falar que você vai chorar, eu estou quase chorando. Mas não justifica. Não justifica você ter um luto de 15 anos, querido. Aquele homem carregava no semblante um luto de 15 anos. E talvez morra com luto, não sei, de 30 anos. Gente, passado, passou, presente é o que vivemos e o futuro é que Deus vai nos declarar sobre as nossas vidas. Você não pode viver do teu passado. O teu passado não pode ser algo tão terrível que Deus não possa mudar a tua vida. O teu passado não pode ser algo tão terrível que você não possa mudar a tua história. O teu passado não pode ser algo tão terrível que você não possa perceber que talvez virou um entulho da tua vida e que você tenha que jogar fora. Queridos, olha, quando Deus olha para nós, a Bíblia diz que vem Jesus e Ele fala sobre nós, Ele prega o Evangelho. O que significa o Evangelho? Boas novas, boas notícias. Eu queria dizer para você que boas notícias significa que Jesus está aqui, que Ele está na tua vida, e aonde Jesus Cristo entra, Ele tira o velho, tira as coisas que são ruins para colocar coisas novas. Quando Jesus vai para a cruz do Calvário, o que Jesus faz na cruz do Calvário? Ele crucifica o seu eu. O Filho de Deus morre para que eu e você fôssemos livres do nosso pecado.
ele morre na integridade do seu eu e ressuscita, porque ele é Deus. Porque ele diz, eu sou o que sou. Entende? O que é, continua sendo, porque a morte não venceu. Deus quer dizer para você, o que foi consumado na cruz do Calvário é libertador na tua vida, porque ele habita dentro de você. Entende? É compreensível? Olha, diz assim, Gálatas 2:20, fui crucificado com Cristo. Eu preciso ser crucificado com Cristo. Assim já não vi, assim não é quem vive, já não sou eu que vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Olha que lindo. Jesus morreu na cruz do Calvário, não foi por mim e por você, por todos nós. Sabe por quê? Porque ele nos amou. Amou. Por isso que eu falei para você que a primeira palavra que tem mais escrita na Bíblia é dinheiro, porque é ter. E a segunda é amor, porque é ser. Deus quer ser Senhor da tua vida. Amém? E eu queria entrar na mensagem agora. Eu estava dando introdução, você acha que eu estava terminando a mensagem, né? Mas, brincadeirinha, gente, mas não vai demorar, não. Falar sobre uma pessoa que eu acho muito legal na Bíblia. E quando estava para mim pregar essa mensagem, esse cara veio na minha... Esse cara, ele é meu amigo. Um dia eu vou conhecê-lo pessoalmente, que é Zaqueu. Eu acho um cara muito legal. E a história dele me remete a algumas reflexões muito fortes. Eu acho que quando eu olho para a história de Zaqueu, eu falo, poxa, meu, Zaqueu... muita gente fala muita coisa de Zaqueu, mas eu falo, meu, queria viver o que Zaqueu viveu. Que cara relevante. Se ele fosse influencer, ele teria milhões de seguidores em um dia só. O cara virou assim a parte da vida dele no nível tchau. Né? Tá todo mundo agora falando sobre o pedreiro lá, como que é? Luva de pedreiro? O cara não é nada perto de Zaqueu. Zaqueu ia arrebentar na mídia muito mais que luva de pedreiro. Porque o cara, em uma tirada assim, ele fez um negócio muito, uma sacada maravilhosa. E eu queria falar um pouquinho de Zaqueu com você, tá bom? Abra a tua Bíblia em Lucas, capítulo 19. Se você não tem Bíblia, abra no celular, tá bom? Não tem mais desculpa. Até o Google fala para você onde está. Depois que inventaram o Google, a gente não dá desculpa para mais nada. Eu não sabia. É só perguntar para o Google. O Google fala para você assim, ó, tá aqui. Não é isso? Mas ele é um perigo, viu? Como diz o meu sobrinho, tio, cuidado com o Google. Ele fica rastreando a tua vida. Mas vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre Zaqueu. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. E havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não conseguia, por causa da multidão. Assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse, Zaqueu, desce depressa. Quero ficar hoje em sua casa. Quero ficar hoje em sua casa. E então ele desceu rapidamente e recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu, levantando-se, disse ao Senhor, olha, Senhor, eu estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se alguém extorquir em alguma coisa, devolverei 4 vezes. Jesus disse, hoje houve salvação nesta casa. Vamos repetir essa frase? Hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão. Mas eu queria que você repetisse de novo isso, com um entendimento. Hoje houve salvação nesta casa. E eu vou te fazer uma pergunta óbvia. Salvação é
individual. Por que Jesus fala, hoje houve salvação nesta casa? Isso é a reflexão da mensagem dessa manhã. Salvação é individual, mas Jesus salva uma família inteira em um só instante, por uma postura. Que queria que você entendesse comigo. Salvação é individual, mas Jesus declara que a salvação entrou de uma só vez numa casa inteira. E eu queria que você entendesse isso com bastante compreensão. Vamos lá, gente. Zaqueu, cobrador de impostos. Mas Jesus, ele entra em Jericó. E a Bíblia diz que ele está atravessando Jericó. Jericó, a palavra Jericó significa perfume. Lugar perfumado. Nós tivemos o prazer de ir em Jericó. E é legal, quando nós paramos em Jericó, que é Jericó de Palestina, tem um cheiro muito gostoso de fruta, né, amor? Mas muito bom. As frutas de Jericó são muito doces. É muito gostoso. Mas Jericó é uma região palestina, uma região meio tensa pela questão dos israelitas e dos palestinos. E Jericó, por que eu estou contando tudo isso? É a cidade mais antiga do mundo. Então vamos, agora suposição, que eu acho que o Éden devia estar pelo menos próximo dali. Porque ela é a mais antiga do mundo, né? Vamos fazer uma... Jericó é a cidade mais antiga do mundo. Jericó está do lado do Jordão. Está do lado da Jordânia. Está perto de um lugar muito fértil. Apesar disso tudo, já moraram 4 povos diferentes em Jericó. Muçulmanos, os palestinos que estão agora, e outros 2 povos que eu não lembro agora da antiguidade. E Jesus entra em Jericó. Cabe uma pergunta. Será que foi por acaso que Jesus entrou em Jericó ou foi por causa de Zaqueu? Eu fiquei perguntando. Será que Jesus entrou em Jericó por uma bela coincidência ou foi por causa de Zaqueu? E eu te arrisco a dizer que foi por causa de Zaqueu. Porque a gente acha que as coisas acontecem por coincidência. Não, não é por coincidência. As coisas acontecem por providência. Não é por coincidência. É por providência. A gente acha que, determinado dia aconteceu outra coisa, e aí, por coincidência, Deus trabalhou na minha vida. Não, foi por providência. Então, olhando para Jericó e olhando para Zaqueu, eu penso, e eu acho que eu não estou errado, que Jesus foi para Jericó muito por causa de Zaqueu. Porque Zaqueu é tão importante nesse contexto de Jesus de Jericó, que está até na Bíblia. Mas, vamos lá. Zaqueu parou para ouvir Jesus, mas como ele não podia ouvir naturalmente, ele subiu numa figueira brava. Eu pus uma foto da figueira. Tem aí, não? Vocês colocaram? Eu achei a árvore muito bonita. Dá uma olhada na figueira. Olha só, se quiser apagar a luz aqui, pode apagar, só para o povo ver melhor. Ó, tá dando para ver bem a árvore? Tá? Não é bonita essa figueira brava? E eu fiz uma pergunta, que eu acho que deve estar perguntando, como é que ele subiu na figueira se ela tinha espinho? Não, a figueira brava não tinha espinho. Eu também achei que essa figueira brava fosse aquela que tinha, porque ela é brava, tivesse espinho. Ela não tem espinho. É uma árvore muito bonita. E eu achei tão legal, porque eu trabalho com móveis, ela era usada para fazer móveis, sabia? Então, lá vai eu, mãe, né? Figueira brava era usada para fazer móveis, na época. Olha que árvore bonita. Ela tinha, olha só que interessante, de 25 metros a 40 metros de altura, essa figueira. Por que tem a ver a altura com a pregação, pastor? Que eu estou dizendo para você que as coisas não são fáceis.
Você quer que Deus trabalhe na tua vida, que Deus entre na tua casa, que Deus mude a tua história? Você acha que você vai ficar no rasinho? Querido, vamos fazer uma escalada aí. Vamos subir as árvores aí. 25 a 40 metros, vamos pôr que essas figueiras aqui, Zaqueu estava, vamos fazer uma média, tinha 30 e 35 metros de altura. Não era baixo. Você tem que correr risco na tua vida. Pastor, eu vou cair da árvore. Problema seu. Não é meu. Você tem que subir na figueira. Eu estou com medo. Eu também. Querido, você tem uma chance. Subir na figueira. Olha só, como que o medo nos paralisa. Zaqueu subiu na figueira. Ah, mas pastor, Zaqueu sabia subir na árvore. Eu não sei. Querido, entenda isso espiritualmente. Não existe nada fácil. Existe tudo que você tem que tomar uma decisão. E decisão dá trabalho para fazer as coisas. Quando eu tomo uma decisão em Deus, eu estou dizendo assim, Deus, eu vou me esforçar. Eu vou fazer algo que me custe. Senhor, eu vou subir na figueira. Não é fácil. Eu vou subir. Porque eu preciso. Sabe, quando a gente precisa de alguma coisa, a gente se esforça. Quando você sobe, você está dizendo assim, você vai subir agora, porque o seu coração está querendo encontrar algo em Deus. O teu coração está desejoso em encontrar algo em Deus. E aí ele sobe na figueira. Queridos, ele está subindo, escondido da multidão, mas ele queria encontrar Jesus. E Jesus encontra quem quer o achar. Se o teu coração diz assim, Senhor, Deus, eu quero o Senhor na minha vida, eu quero o Senhor na minha história, Deus já te achou. E ele fala para você, desce. Porque eu preciso subir, me esforçar, mas para encontrar a Deus eu preciso descer, para entender o que Deus quer falar comigo. A salvação é pela graça, mas os desejos de conhecer a Deus tem que ter esforço. Tem que se esforçar. Ah, pastor, eu tenho que ir para a igreja? Tem que ir para a igreja, querido. É importante. Ah, mas eu não preciso. Precisa sim. Ah, Senhor, eu tenho que pedir perdão. Mas Deus, eu não gosto disso. Eu também não gosto. Tem que pedir perdão. Vai lá, peça perdão. Se esforça. Conserte a tua vida. Ah, Deus, eu tenho que ir lá e pagar aquela dívida que eu não quero mais pagar já. Querido, por favor, se esforça. Certa vez uma pessoa disse assim para mim, eu não vou pagar a dívida que eu tenho, porque depois de 5 anos caduca tudo e eu não preciso mais pagar. Você já ouviu alguém falar isso para você? E eu falei, mas você tem dinheiro, você podia ir lá e pagar. Não, mas já caducou. Deus não caduca a vida de ninguém e nem dívida de ninguém. E aí essa mesma pessoa, um dia estava fazendo um seguro de carro, e eu falei para a pessoa assim, puxa o cara que estava fazendo seguro, por que você não vai fazer o seguro? Porque ele é mal pagador. Eu falei, mas ele está devendo? Tecnicamente não, mas moralmente sim. O nome dele está registrado, mal pagador. Querido, Deus quer tirar essa mancha da tua vida, mal pagador. As coisas não são caducadas. O teu passado não é caducado, ele tem que ser resolvido. As coisas se resolvem. As coisas você tira da frente. Os entulhos você joga fora. Você não faz caducar, não. Olha, é preciso vencer os obstáculos da distância, do desânimo, dos desejos carnais. É preciso obedecer. É preciso obedecer. Zaqueu, desce depressa. Por que Jesus falou para ele, Zaqueu, desce depressa? Porque se ele pulasse, ele se arrebentaria. Não é verdade? 40 metros de altura, 30 metros de altura. Se você pular, imagina, sobe desse prédio e pula lá de cima. Aqui deve ter 20 e poucos metros. Você se mata. Deus tem pressa em fazer a obra da tua vida. Mas Deus não quer que você se mate, querido. Deus quer trabalhar os processos da tua vida. Com pressa. Mas não para te matar. Jesus encontra Zaqueu na árvore.
Jesus te encontra na rua, Jesus te encontra no trabalho, Jesus te encontra na tua casa, Jesus te encontra em algum lugar. E Jesus tem pressa em fazer alguma coisa. E Jesus fala para Zaqueu, uma das frases que eu acho mais bonita na Bíblia: hoje me convém pousar em tua casa. Você tem um quarto de visita para Jesus? Você tem um lugar para Jesus? Você dá a tua cama para Jesus? Você arruma um cantinho para Jesus? Aonde você coloca Jesus na tua casa, querido? Ah, Deus Senhor, se Jesus for na minha casa, eu ponho no melhor lugar. E por que você não põe no melhor lugar do teu coração? É a grande pergunta que a gente faz hoje. Aonde você coloca Jesus hoje na tua vida? Você consegue dar o teu melhor para Jesus entrar? Zaqueu olha e fala assim: olha, Senhor, na mesma hora. Que cara influente. Na mesma hora ele fala assim: eu vou dar metade dos meus bens aos pobres. E se eu roubei alguém, eu vou restituir 4 vezes. Ele era um cobrador de impostos. Ele sabia que ele tinha pisado na bola. Ele sabia que ele tinha feito muitas coisas erradas. Mas ele diz assim: Senhor, não é isso que vai me tirar da tua presença. Você podia dizer assim, como talvez um incrédulo: ah, mas se ele se converteu, por que ele não deu tudo para os pobres? Aí eu vou perguntar para você: porque ele deu tudo o que estava além do que ele podia fazer no seu coração. Ou seja, ele deu tudo o que estava errado no seu coração. Deus, para alguns, pede o dinheiro, mas para alguns Deus pede muito mais do que o dinheiro, que é toda a sua vida. E Zaqueu, ele olha para ele e fala assim: Deus, olha, metade do que eu tenho aqui não é bom para mim, Senhor. Tira da minha frente. Senhor, vai tirando. E Deus vai fazendo os grandes milagres. E quando ele fala assim: Senhor, olha, eu estou dando. E se Jesus fala assim: Zaqueu, dá tudo. Zaqueu daria tudo. Jesus entendeu que ele estava disposto por tudo por Jesus. Vocês estão entendendo? Ele estava disposto por tudo por Jesus. Ele não estava barganhando com Jesus. Ele estava dizendo: Senhor, olha, eu entendi que o Senhor é o melhor tesouro da minha vida. E eu vou investir no melhor tesouro da minha vida, que é o Senhor. E aí Jesus responde para ele uma coisa muito simples e muito objetiva: hoje houve salvação nesta casa. Zaqueu era casado? Sim, ele tinha uma casa. Sim, ele tinha filhos. Zaqueu tinha uma família. Queridos, eu entendo aqui um princípio muito forte. Esse homem tinha autoridade onde ele estava. Quando você tem autoridade, você muda a história. Quando você tem autoridade onde você está, você muda a história. Olha, se você é um pai de família, se você é uma mãe de família, se você é um filho, que você tem autoridade e respeito aonde você, com o que você faz, muda a história de onde você está. Muda a história. A questão é: que preço que eu vou pagar? A pergunta é, quando eu falei de salvação individual, mas a salvação então na casa, qual o preço que eu vou pagar para mudar a história do meu lar, da minha casa, da minha família? Qual o preço que eu vou pagar? Olha, o problema não é a igreja, o problema é as famílias dentro da igreja. Eu não estou falando para você sair da igreja. O problema é a gente acostumar que dentro da igreja eu até sou legalzinho, mas a igreja não está dentro da minha casa. Vocês estão entendendo? Eu estou dentro da igreja, mas a igreja não está dentro da minha casa. E dentro da minha casa precisa mudar, porque dentro da igreja eu sou até uma família legal, mas a família que está, a igreja que está na minha casa não é legal. E aí como é que faz? Como que tem salvação? Deus não é um Deus hipócrita, queridos. Deus não é um Deus que faz barganha. Deus está dizendo assim: tá, e aí? O que você quer fazer para que haja salvação? Para que haja o evangelho dentro da tua casa? Qual o preço que você vai pagar para que esse evangelho seja forte dentro da tua família? Queridos, há um preço de decisão. É o ter e o ser. Ter pode te tirar o ser do que é importante. Vocês estão entendendo? Se eu sou o que sou, porque Deus está em mim, eu posso ter o que Deus me dá, porque Deus é o maior em mim. Estão entendendo? Então eu pago o preço de ser, para que Deus tenha total autonomia de direção sobre a minha casa, sobre a minha vida. E aí Jesus responde para Zaqueu: hoje houve salvação na tua casa. Porque eu entendi
que o que eu tenho é dele. Eu preciso dele para mudar o meu ser. E mudando o meu ser, ele vai ser Senhor da minha vida. E a salvação entra. Porque sabe o quê? Porque é problemas de princípios. E aí Deus conserta a geração. Querido, sobe na figueira brava hoje. Perca o medo de mudar a tua história. Porque Deus hoje te convida a entrar na tua casa. E você leva Jesus hoje, nesse culto, depois para a tua casa? Leva. Você quer levar Jesus hoje para a tua casa agora? Amém?